Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje a gente vai falar da ideia de sombra e de sombra coletiva e de que não existe conflito no mundo que não aconteça sem parte da nossa energia. Nesse caso da guerra, da nossa energia bélica, da nossa energia de agressividade. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Hoje um tema bem importante nesse momento da guerra da Ucrânia e de toda a indignação que a gente está sentindo. E eu aproveitei aqui, quero incentivar vocês a continuarem interagindo com o podcast, porque teve um post que eu fiz sobre uma fala do Obama, que diz que a arma mais forte contra o discurso de ódio não é a repressão, é mais discurso. E aí teve uma polêmica de gente concordando, de gente discordando, gente falando que era o amor. E também a reflexão da Mariane Nicoloso falando de como trazer esses temas que a gente tem falado para pessoas que não têm autoconhecimento. E aí eu falei, puxa, dá para juntar todas essas coisas, a essa reflexão, e queria pedir para vocês continuarem trazendo as reflexões, porque elas me ajudam a criar a curadoria aqui dos temas que eu vou trazendo. Então, quanto mais interação, quanto mais participação vocês tiverem, melhor. E eu queria falar desse tema que eu acho super importante. Então, o primeiro ponto importante é essa ideia da sombra, e da sombra individual e da sombra coletiva. O Jung foi o primeiro estudioso a usar esse termo da sombra, e para a gente deixar, não ficar aqui explorando o conteúdo psicológico, a abordagem psicológica, mas é importante dar esse conceito rapidinho. E de todas as evidências mostram que a gente, para construir a narrativa da nossa personalidade, do nosso ego, a gente começa a se identificar com o que a gente é. Então a gente diz que a gente é perfeito, que a gente gosta de fazer coisas, é sincero, é honesto. Então, para todas as coisas que a gente diz que a gente está negando que a gente não é. O problema é que a nossa psicodinâmica, né, ela é mais ampla e energética. Então, quando eu digo que eu não sou alguma coisa, eu me afasto dessa energia, eu vou negando essa energia, eu vou me dissociando desses aspectos da minha personalidade e criando, então, aí o que o Jung chama de sombra. Eu vou dar um exemplo. Você pode detestar mentira, você se irrita muito com quem mente. E aí, o que é sombra aqui? É você ser extremamente rígido em tentar o tempo todo estar falando a verdade, dizer que você sempre é verdadeiro e que quem mente é o outro. E, portanto, na realidade, é que de alguma forma você tem esse mecanismo de sombra em relação à mentira, porque você é rígido, tem uma nítida ideia entre uma separação entre você e o outro. Que seria muito diferente se você dissesse, não, eu tenho capacidade de mentir, mas eu escolho não mentir. E eu até consigo entender pessoas que mentem, porque como eu tenho essa possibilidade, eu consigo entender de onde essas pessoas vêm, então eu escolho, eu posso discordar, mas eu não tenho essa beligerância em relação a uma coisa ou outra. Então, toda vez que você é muito rígido, de alguma forma, você acaba enrijecendo numa estrutura de certo, e tudo que não cabe no seu certo é errado, e é errado na perspectiva do outro. Eu gosto de dar esse exemplo. Hoje em dia eu não sou mais vegetariano, mas eu fui durante um bom tempo, e a minha escolha ainda é uma escolha por conta da ética e da crueldade com os animais. Vale um podcast aqui sobre alimentação outro dia, e eu não como carne vermelha também, mas toda vez que eu passo numa churrascaria, minha boca saliva, porque eu gosto de carne e eu escolho não comer carne. É diferente de eu falar, não, comer carne é um absurdo. Essa é uma diferença importante nessa distinção do que é sombra e do que é um aspecto integrado da personalidade. E esse mesmo aspecto da sombra individual se transfere para a sombra coletiva. Então, existem mecanismos de sombra coletiva, existem pessoas, existem sistemas. Então, hoje,
para falar aí da guerra, e eu me incluo, né, tem uma crítica forte ao Putin, à invasão, então fica toda aquela energia voltada, então, e eu vou usando essa narrativa interna de que eu tô certo e o Putin tá errado, e a gente vai construindo essa sombra coletiva. E quanto mais a gente constrói essa sombra coletiva e vai fazendo essa projeção, mais as pessoas que não têm problema com esse tipo de sombra vão ganhando força e vão ganhando relevância. Então é como se o Putin estivesse fazendo a guerra com a energia dele, que não é pequena, e com a energia de todo mundo que projeta a raiva nele. Existe uma forma bem interessante de lidar com a sombra, que é a diferença do que nos informa e o que nos afeta. Então, para fazer uma síntese dessa primeira introdução, qualquer coisa que emerge da realidade, você deveria estar sempre se perguntando, isso me informa ou isso me afeta? Se só te informar, legal, esse aspecto está integrado em você. Se te afetar, quer dizer que tem alguma coisa não integrada em você. E quanto mais não integrado em você, o problema não é com o outro. O problema é qual é a permissão que você dá para o outro te abalar, tirar o teu equilíbrio, tirar a tua estrutura e tirar o teu chão. Né? Então, uma outra forma de falar dessa mesma coisa é você pensar numa pessoa que te incomoda muito, numa relação que você tem, pode ser com uma pessoa próxima, uma pessoa distante, das características, os comportamentos, as características e comportamentos que essa pessoa tem que te incomodam muito e pensar aonde você é ou foi igual a essa pessoa. E é reconfortante você ir integrando esses aspectos. Então, esse trabalho de sombra e trabalho de olhar para esses aspectos das coisas que nos incomodam. Todo dia tem coisa que nos incomoda. E integrando e reconhecendo em você essas mesmas características, vai te deixando mais forte, mais resiliente e menos suscetível a todo esse ambiente e tudo que está acontecendo. Eu queria fazer um parênteses aqui do ponto de vista de falar da sombra coletiva. Quando a gente fala da sombra coletiva e eventualmente, por exemplo, integra a projeção que eu faço das características que eu vejo no Putin, não significa que ele não é um idiota, todas as coisas mais horríveis que a gente possa pensar num ser humano, ele é. A diferença é quando eu deixo ele me desestabilizar. Então ele não deixa de ser quem ele é e não deixa de ser passível de todas as punições que forem possíveis no contexto de um ambiente coletivo. Mas colocar nessa perspectiva de que vai além do certo e errado, das múltiplas camadas que produzem uma guerra como essa, é fundamental para efeito da nossa sanidade individual. Porque aí eu queria trazer mais um tema adicional para a gente ir entendendo essa questão de sombra e de como é que acontece a nossa projeção, que é a questão dos traumas, né? Parte dos temas que a gente se dissocia tem a ver com traumas, que podem ser, a gente já falou disso em alguns outros episódios, e traumas existem 3 níveis de trauma. Tem o trauma individual, que é eu tive uma experiência durante... Então, por exemplo, para falar dessa questão da agressividade, da guerra, da questão da violência. Pode ser que eu tenha sofrido algum abuso, tenha tido pais que me batiam, me espancavam. Então, eu tenho uma relação com a violência, que é um trauma que veio na minha infância ou em algum momento. Então, pode ser que tenha um trauma dos nossos ancestrais. E aí é muito provável que uma parte enorme de quem está me ouvindo aqui tenham tido ancestrais associados a alguma guerra na Europa, que ou fugiram da guerra ou fugiram da fome. É muito provável, quase que certo, que todo mundo que está me ouvindo aqui, que tem em alguma parte, algum ancestral, avô, bisavô, trisavô, que veio de algum lugar da Europa, veio fugindo de fome ou fugindo de guerra. Esses traumas vêm dos nossos ancestrais e tem muita evidência hoje de que aspectos que a gente experimenta hoje na nossa realidade são de traumas não integrados dos nossos antepassados, né? Existe evidência vindo da epigenética, que é o aspecto da ciência que estuda como as questões do ambiente disparam
elementos da genética. Então, começou primeiro com questões de alimentação e poluição, e mais recentemente, nas últimas décadas, tem essa hipótese de como aspectos de traumas dos nossos antepassados afetam os nossos comportamentos hoje. E tem um terceiro nível de trauma, que é o trauma coletivo. Então tem o individual, o dos nossos ancestrais diretos e o coletivo, que é as gerações anteriores que vivenciaram guerra. Para falar de um outro jeito, né, como o Otto Scharmer fala, ele fala em violência individual, violência social e violência estrutural. Então, essa guerra da Ucrânia, ela não acontece isolada, tem camadas de traumas, inclusive do trauma da Primeira e da Segunda Guerra, que continua aberto na Europa. E de todas as guerras que continuam no mundo, mas falando especificamente dessa que está acontecendo na Europa, tem um aspecto bem importante aqui para cada um de nós, que é o compromisso que a gente pode fazer de se trabalhar para se perceber ativando, ficando com raiva, ficando irado, porque cada vez que isso acontece com você, é como se você, num efeito colateral indesejado, estivesse alimentando ainda mais o conflito. Então, algumas dicas importantes como é que você vai fazendo esses trabalhos de integração, de reconhecer em você aspectos que te incomodam, como é que você escolhe a forma que você quer se informar. Então, por exemplo, é uma coisa horrorosa, porque se você for para a internet e ligar a televisão nos canais de notícia, para encher o espaço de notícia, as pessoas ficam reproduzindo as mesmas imagens e falando as mesmas coisas. Do ponto de vista de impacto no seu sistema, cada vez que você ouve de novo é como se você estivesse ouvindo pela primeira vez. Então você vai se encharcando, você vai se entorpecendo, e é como se o seu sistema estivesse ouvindo pela primeira vez aquela notícia, lembrando, né, do nosso episódio 7, do que acontece no nosso sistema nervoso, no nosso sistema simpático que vai se ativando, você vai criando estresse residual. Então, de alguma forma, todo mundo vai se traumatizando ainda mais. Então, dicas práticas. Reconhecer em você aspectos que te incomodam na situação ou na pessoa. Escolher, é fundamental estar informado, mas escolher onde você vai estar informado para você ter mais de uma perspectiva e não ficar embolhado. E fazer isso conscientemente, uma vez por dia ou 2 vezes por dia no máximo. E o que significa fazer conscientemente? Que isso é uma coisa super importante. Como é que, para olhar para a notícia e assistir o que está acontecendo, você não vai se anestesiando? Porque depois de um mês de guerra, o que vai acontecendo é que a gente vai normalizando a guerra. Então você vai olhando para a notícia e parece que vai ficando normal. Por que parece? Porque automaticamente o ser humano se adapta muito fácil, a gente vai se anestesiando para diminuir o impacto, é como se a gente fosse se anestesiando. Então, 2 coisas importantes. Se manter informado, manter consciência de quando você está sendo informado, manter consciência das emoções, do que está acontecendo com você e dos sentimentos, porque aí você continua cuidando de você nos 3 níveis de trauma: individual, ancestral e coletivo. Você vai reconhecendo como isso dispara coisas em você e isso vira aspectos para você trabalhar no seu diário, na sua terapia. Se você é novo na jornada de autoconhecimento, pode ser escrevendo sobre isso, conversando com alguém sobre isso, ou seja, você não deixa essas coisas que têm vida, que têm dinâmica, têm psicodinâmica, irem se anestesiando, irem se acumulando. E por outro lado, para além de se informar, se engajar em alguma ação, que é qual é a pequena coisa que eu posso me engajar que contribui para aumentar a possibilidade de mais compaixão e de solução para esse conflito. E todos nós temos alguma possibilidade. E é uma possibilidade de ação, não é uma possibilidade passiva de ficar sendo informado e se narcotizar e se anestesiar. Isso na nossa perspectiva individual. Entrando aqui no espaço das organizações, eu acho isso super importante.
eu acho que tem duas coisas que, infelizmente, as organizações contribuem para essa mentalidade bélica e para as guerras estarem acontecendo. Primeiro na lógica do mercado, na lógica das empresas, as empresas são corresponsáveis por terem, mesmo sabendo dos abusos, dos excessos, e não é de hoje que o Putin tem esses abusos, esses excessos, as empresas cumpriram esse papel, infelizmente. Os governos, a OTAN, todo mundo fez vista grossa, né? Tem os governos europeus precisando consumir gás e tudo mais, mas, infelizmente, a lógica do lucro, né? Se você fosse... Quando você vai numa praça de Moscou, é muito parecido como você vai na praça, quando você vai no shopping JK em São Paulo, quando você vai em Paris, quando você vai em Nova York, quando você vai em Londres. Lá estão as mesmas marcas procurando vender ainda mais coisas, né? Procurando levar essa cultura e esse estilo de vida, sem falar nas grandes petroleiras, todas elas em relação, em negócios com a Rússia, mesmo sabendo que não é... A anexação da Crimeia foi em 2014, os assassinatos das pessoas contra o regime, as prisões, ou seja, a forma como as empresas lidam com regimes totalitários, e aí não é só a Rússia, né? Vários regimes totalitários na África e no Oriente Médio, onde os países do Ocidente e as empresas fazem vista grossa por conta do lucro. Então, aqui tem uma grande sombra coletiva que alimenta o conflito e que alimenta a guerra. Então, não tem um minuto dessa guerra da Ucrânia que não tenha corresponsabilidade dos principais governos do Ocidente e das organizações, infelizmente, de muitas partes das organizações. Por fim, só reconectando aqui, e eu sei que esse é um tema que desconforta, né, e alguns de vocês podem até estar resistindo, e entender como é que a minha energia contribui para o conflito da Ucrânia e o que a organização tem a ver com isso. Então, de novo, a gente tem uma existência física e tem uma existência anímica, psíquica. A nossa psique tem energia na perspectiva individual. Toda vez que eu me dissocio de algo, eu estou criando essa ideia de sombra. Quando eu me afasto, então quando eu critico a mentira, eu critico a honestidade, eu critico a rigidez, de alguma forma, é como se eu estivesse procurando me afastar, mas, por exemplo, como é energia, eu só funciona como um elástico, né? Eu estou negando algo que existe em mim. Isso acontece na perspectiva individual e isso vai acontecendo na perspectiva coletiva. Então, na medida que... Eu vou sair um pouco da guerra, então, na medida que... E hoje em dia, na época de redes sociais, é muito fácil ver isso. Falando das histórias de cancelamento. Quando alguém posta alguma coisa na rede social que tem uma comoção contra aquela pessoa, aquilo é todo mundo projetando as suas questões em uma determinada questão, em uma determinada pessoa ou numa situação. Então, as sombras coletivas são formadas assim. Elas são formadas quando um conjunto de pessoas projetam as suas questões coletivamente fora delas, em uma pessoa ou uma situação. E existem essas sombras coletivas que são históricas, que aí por isso que eu trouxe a história do trauma, que a gente vem carregando por séculos, ou por milênios até. Então, por exemplo, aí para falar da sombra da violência e da agressividade. A agressividade é uma característica inata que acontece com todas as pessoas, mais ou menos a partir dos 2 anos, quando a criança tem que se separar da mãe para desenvolver o ego, ela precisa ser agressiva. Então, a forma como cada um de nós foi lidando com a agressividade ao longo da história vai te deixando mais inclinado a ser agressivo ou reprimir a agressão. Só que todos nós temos energia de agressividade.
A nossa dificuldade, e a agressividade não é boa nem ruim, ela é só uma energia que bem canalizada ajuda a gente a crescer, se desenvolver, amadurecer. Mal canalizada reprime ou expressa em forma de violência. Essa expressão em forma de violência está na experiência do ser humano ao longo de milênios, né? A gente falou aqui de quando começaram as guerras, os primeiros conflitos das primeiras tribos, reproduzidas hoje com a mesma lógica em guerras nucleares. Então, a reflexão que eu estou fazendo para a nossa sanidade, bem-estar é difícil quando a gente está no meio de uma situação, mas é para a gente desenvolver a nossa sobriedade, a nossa capacidade de manter sanidade nesse ambiente, é reconhecer em nós essa energia, reconhecer que ela tem um caráter coletivo e reconhecer aqui, por fim, falando das organizações, de como as organizações e a lógica das organizações acentua, mesmo que de forma sofisticada, com mecanismos de venda, com mecanismos de marketing, se usa do mesmo tipo de energia e da mesma natureza. Então, por isso que eu quis trazer esse tema hoje, porque eu acho que ele é fundamental para que a gente consiga navegar de forma mais... Eu adoro esse termo, né? Eu acho que em momentos de crise como esse que a gente está vivendo, é muito difícil falar em bem-estar, mas sim, na medida que eu me aproprio dos meus processos, reconheço o que está acontecendo comigo e diferencio o que está acontecendo comigo do que está acontecendo no entorno, me mantendo informado e ao mesmo tempo sensibilizado nas minhas emoções, eu vou ganhando capacidade de desenvolver sobriedade e serenidade para se engajar com a realidade. Então, continuando as dicas aqui, a gente falou da dica da sombra. No fim o que me informa, o que me afeta, você nomeia e reconhece em você. E você vai perceber que à medida que você fizer isso, você vai ganhando essa musculatura e essa resiliência. Em relação aos traumas, perceber junto com essas coisas que te afetam, o que te gatilha, o que particularmente cria gatilhos em você e que resposta você tem, se é uma resposta de ativação, de luta ou fuga, se é uma resposta de paralisia. E aí, a partir disso, você fazer 3 coisas são importantes: respirar e expirar mais prolongado do que inspirar, sentir sola dos pés, palmas das mãos, se localizar espacialmente onde você está e trazer uma memória positiva, uma memória de algo muito bom e ganhar a percepção sensorial dessa memória. E por fim, se responsabilizar, e se você está dentro de uma organização, uma grande organização, mesmo que seja uma empresa bacana, você está no meio desse tiroteio com essa lógica bélica de competição, de market share, é você ter muita consciência do quanto você está se engajando nessa história. Você reconhecer quando você fica feliz ou triste porque um concorrente seu se deu mal, você ter alguma coisa que você não tem de um colega ou de uma situação, ou seja, você ir reconhecendo e escrevendo de quem você tem inveja, de quem você tem ciúme, e percebendo o quanto é do contexto que você está inserido e o quanto isso dispara coisas em você. No fim, eu gosto muito da ideia do Almaz, que diz que o que acontece com a gente, por mais desafiador que seja, foi desenhado especificamente para cada um de nós. Nenhum de nós é vítima. Foi desenhado especificamente para cada um de nós por uma parte nossa que ama e que gosta muito da gente. E que, portanto, se isso é um sintoma físico, um desconforto emocional, está acontecendo para ser uma oportunidade de integração e uma oportunidade de desenvolvimento. E assim a gente vai encerrando mais um episódio do Metadoxos, com um tema difícil, desafiador, e aí eu peço mais uma vez que, mesmo que você se achou muito ruim, vai trazendo a sua perspectiva, vai trazendo a sua reflexão, porque a ideia aqui é que isso, tudo que eu trouxe ao longo desse tempo é só um ponto de vista, porque no fim, todo mundo está certo até certo ponto. E espero que esse ponto de vista te ajude na sua reflexão em aumentar e permitir que você seja mais sóbrio e mais resiliente.